Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar sobre rosa do deserto. E eu já vi diversas pessoas que mataram a rosa do deserto e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou falar para vocês 7 maneiras de você não matar a sua rosa do deserto. Apesar dela ser uma planta de fácil cultivo para muita gente, tem alguns errinhos que você não pode cometer com ela, porque senão você vai perder o seu exemplar, que é tão linda, né? Tem rosa do deserto simples, dobrada, né? Pequena, grande, média. Ela virou uma paixão nacional e eu já vou dar para vocês aqui a primeira dica, já no primeiro minuto aqui, que é uma dica essencial que se trata da escolha do vaso. Olha, vocês percebem aqui que a minha rosa do deserto aqui, eu tenho ela há uns 3 ou 4 anos mais ou menos, e ela sempre floresce, tá, gente? Justamente porque eu sigo esses cuidados simples, né, de cuidados que eu já vou passar para vocês nesse vídeo. E aqui nesse vasinho, gente, olha, na verdade é uma vasilha de cozinha que rachou, mas como ela tem esse formatinho aqui de bacia, então eu plantei aqui a minha rosa do deserto, né? Porque é essa planta que tem aqui, né, essas raízes nesse caulezinho bem gordinho, essa reserva de água e nutrientes. E justamente por isso o vaso, gente, precisa ser assim mesmo, meio em formatinho de bacia, de cuia, sabe? Um vaso mais raso. Olha, nessa daqui também, ó, tá a mesma coisa, né? Uma cuia aqui, um vaso mais rasinho. Geralmente quando a gente compra ela num vasinho mais ou menos assim, tá? Esse daqui, na verdade, eu que fiz essa muda aqui, a partir de uma poda, que eu já vou comentar com vocês sobre a poda também, né? Fiz uma poda e plantei aqui o galinho e já soltou aqui 2 brotos que já estão com flores, ó, estão lindinhos aqui. Mas esse vasinho, com o tempo, fica pequeno, então você precisa providenciar um vaso maior para dar espaço aí para sua rosa do deserto, né, ficar plena. Esse vaso pode ser de plástico, de barro, de polietileno, de cimento, enfim. Porém, eu recomendo que esse vaso seja assim, meio raso, justamente para a sua rosa do deserto não virar uma cenoura, para ela não gastar energia criando raízes para baixo, quando na verdade você quer que ela gaste a energia dela para cima, né, florescendo assim, ficando bem bonita. Então, gente, olha, a escolha do formato do vaso importa para a rosa do deserto. Essa é a minha primeira dica, tá? Tá vendo? Esse vaso aqui é mais profundo. Eu jamais vou recomendar um vaso desse jeito para você cultivar a sua rosa do deserto, beleza? A segunda dica também é em relação ao vaso, gente. Não pode esquecer jamais de fazer furinhos, tá? Embaixo do seu vasinho. Aqui embaixo do seu vaso precisa ter vários furinhos para escoar a água. Aqui o meu marido fez para mim com furadeira. Esse vaso já veio com alguns furinhos, mas ele fez mais ainda para garantir que a rosa do deserto não iria ficar encharcada, já que o vaso de plástico é um vaso que só vai conseguir sair água por baixo mesmo, né? Ao contrário de um vaso de barro, por exemplo, sem tratamento, que esse sim facilita aí, né, a escoação da água. Então, se você plantar a sua rosa do deserto num vaso que não tem furo, isso provavelmente vai ser fatal para a sua rosa do deserto. E já que estamos falando de rega, né, de encharcamento, né, de ter que fazer furinhos no vaso, eu venho lembrar vocês que apesar de a rosa do deserto ser uma planta muito resistente à falta de regas, ela precisa dessa rega que é para levar, né, o adubo, os nutrientes aqui do substrato até a parte de cima aqui da planta. É através da seiva que ela faz isso, né? E a seiva é retirada aí através da água, né? Feita aí com a ajuda da água, já que é um líquido, né? Que é aí transportado através das raízes, né? Até a planta inteira. Então, ela não suporta encharcamento, porém é uma planta que sim, gosta de regas, tá? E precisa de água sim, como todas as plantas. E antes de falar da adubação, eu vou falar para vocês aqui a nossa quarta dica, que é sobre a poda, ó. Vocês percebem aqui,
né, que teve uma poda aqui também, né? E aí ela soltou brotinhos aqui, tá? A rosa do deserto, gente, é uma planta que você fazendo a poda dela, você incentiva ela a ter mais flores, porque ela acaba soltando mais brotos, né, mais galhos, e na ponta dos galhos é que aparecem as flores. Então, se ela fica aquela rosa do deserto com galho só pernuda, não tem como ela produzir um monte de flores, já que ela vai produzir flores só na ponta daquele galho. Então, sim, se você quer uma rosa do deserto aí em formato de árvore, de bonsai, que fique linda, cheia de flores, você precisa fazer a poda na sua rosa do deserto. Essa daqui, por exemplo, eu fiz a poda dela, né? E ainda aproveitei os galhos para poder fazer novas mudas, ter novos exemplares. Olha, gente, e todos pegaram, ó. Esse daqui pegou, esse também, esse daqui nesse vasinho também, esse também e aquele lá também, tá bom? Todos eles deram super certo, ó. Vou tirar uma aqui para vocês verem o enraizamento dele, como tá lindo. Eu fiz replantio essa semana. Olha essas raízes que lindas. E essa daqui, gente, olha quantos galhos. Se eu não tivesse feito poda nela, gente, olha, ela jamais teria essa quantidade de galhos e essa quantidade de flores aqui nesse vaso. Mas para ter esse monte de flores também, né, e até mais, algumas flores aqui já caíram, já secaram, já caíram, né? É essencial também, gente, que com o passar do tempo você faça adubação, que é a nossa quinta dica, tá? A adubação, ela funciona como um alimento para sua plantinha, tá? E por que que essa é uma dica também, né, que de uma coisa que pode matar a sua planta? Porque se você for fazer uma adubação, por exemplo, com NPK, né, 4,14,8, você não pode errar na quantidade. Se errar, que seja para menos, coloque menos do que o indicado pelo fabricante. Porque se você colocar a mais achando que assim a sua rosa do deserto vai ficar muito florida, corre o risco de você simplesmente queimar a sua rosa do deserto e até matar ela ficar debilitada, né, e não sobreviver. Então, como eu já disse em outro vídeo, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a dose, no caso da adubação, é super importante quando você utiliza aí esses adubos industrializados, que são muito bons, são como injeção na veia da sua planta, porém tem que ser na dose certa. E se você quiser utilizar, né, alguma coisa menos arriscada na sua plantinha, você pode utilizar, por exemplo, um esterco de curral bem curtido. Eu já utilizei várias vezes aqui no meu jardim, né, mas tem que ser bem curtido. Também você pode utilizar humus de minhoca, um pouco de humus de minhoca na hora de você preparar, né, o substrato para a sua rosa do deserto. E lembrando também que casca de ovo triturada, né, batida no liquidificador, é excelente, né, um excelente adubo para a sua plantinha, juntamente também com cinzas, né, essas cinzas de fogueira, por exemplo, é ótimo, né, é rico inclusive em fósforo e cálcio, além de outros nutrientes aí que vai manter a sua rosa do deserto muito mais nutrida e bonita. E a nossa sexta dica, gente, olha como tá lindinho esse galinho aqui, olha. É lembrar vocês de fazer uma coisa que tá precisando ser feita aqui nesse vaso, ó. Retirar as ervas daninhas que estão aqui no vaso, tá? Essas ervas daninhas, elas utilizam a água e os nutrientes que tem aqui no vaso para sua plantinha, para sua rosa do deserto. Se você quer, né, que a água e os nutrientes desse vaso fique só para sua rosa do deserto, então você tem que manter o vaso limpinho, ao contrário do que tá aqui. E a minha última dica aqui para você, tá? Para você não matar a sua rosa do deserto e ainda deixar ela linda, cheia de flores, é uma coisa que é muito fácil e é gratuito, e é o sol. Não deixe faltar sol, gente, para sua rosa do deserto, tá? Como ela é do deserto, ela precisa mesmo de sol. Ela não gosta só, ela necessita de sol. Se você não deixar ela num local ensolarado, ela vai mirrando, ficando feinha até morrer.
O sol é essencial para fazer ela se desenvolver plena, tá? Não adianta tentar cultivar a rosa do deserto num local sombreado e achar que ela vai produzir flores, porque ela vai parar e vai mirrar. Quanto mais sol a sua rosa do deserto receber, mais ela vai se desenvolver plena, tá, gente? É uma planta realmente de local ensolarado, e se você cultivar ela na sombra, ela vai definhando, vai ficando frágil, e como ela vai ficar debilitada, ela vai facilitar aí, né? Você vai facilitar, na verdade, né? A entrada aí de fungos, de pragas, de pulgão, de cochonilha na sua rosa do deserto. Ela vai ficar uma planta menos resistente aí às doenças e pragas, além de diminuir a floração até parar de vez. Então, olha, é uma dica muito importante, né? E o sol é gratuito, então aproveite. E cultive a sua rosa do deserto no local mais ensolarado que você tiver aí na sua casa. E se você gostou dessas dicas, curte, compartilhe, comente e também deixe a cidade onde você assistiu esse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, e um bom dia para vocês, um beijão. Espero que essas dicas, essas informações sejam úteis e que a sua rosa do deserto fique linda, cheia de flores. Beijo para vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.